Bom dia aos nossos amados irmãos da nossa igreja ali em Itapuã e também aos nossos amigos e irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. Nosso tema de hoje, recebendo a bênção da salvação. O texto base que escolhemos para a nossa meditação nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 até o versículo 19. O evangelista Lucas descreve que Jesus estava indo a Jerusalém e passou no meio de Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Era uma inimizade histórica que vinha desde o tempo da divisão do reino de Israel. Jesus não estava preocupado com essas rixas, mas sim estava querendo salvar essa gente também. De repente, 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Mas havia uma barreira que os impedia de se aproximarem do Mestre. Eles pararam então de longe, conforme está descrito lá em Lucas capítulo 17, versículo 12. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e difícil de ser curada com os remédios disponíveis para a população. Desde a constatação da lepra, o leproso era privado do convívio com as outras pessoas, sendo obrigado a ficar totalmente isolado do lado de fora da cidade onde ele morava. Se porventura um deles tivesse que ir ao encontro das pessoas, teria que tocar um sino para se auto-anunciar e determinar a distância. Isso queria dizer que estava passando um imundo, um contaminado pela lepra naquele local. A situação do leproso era humilhante, visto que a lepra era considerada no judaísmo um estado de grande impureza e sua situação não tinha solução. Em Levítico capítulos 13 e 14, nós vemos as recomendações de isolamento total do convívio da sociedade quando alguém era declarado leproso ou qualquer outro tipo de doença contagiosa. Somente o sacerdote poderia verificar o estado de uma pessoa acometida por essa doença e declarar sua cura e permissão para voltar a ter um convívio normal com a sociedade. Diante de suas impossibilidades, aqueles 10 leprosos usaram os recursos que tinham. Eles levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 13. Eles conseguiram chamar a atenção de Jesus. Jesus os ouviu, Jesus viu e Jesus falou com eles. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, conforme descrito lá em Lucas capítulo 17, versículo 14. Em caso de um leproso tornar-se curado, ele teria que se apresentar ao sacerdote que o examinava e o liberava para conviver novamente com a sociedade. Jesus, sabedor das normas do judaísmo, ordenou que eles fossem se apresentar ao sacerdote. A cura da lepra realizada por Jesus demonstra seu poder divino, mas tem também um caráter de libertação da exclusão social, que era causado pelo sistema religioso daquele tempo. A obediência a Jesus traz curas, traz vitórias e traz bênçãos. E aconteceu que eles, indo mostrar-se aos sacerdotes, ficaram limpos, conforme descrito lá no versículo 14 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, conforme descrito no versículo 16. E qual foi a reação de Jesus? E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse àquele leproso: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muitos hoje em dia são como aqueles 9 judeus que não voltaram para agradecer a bênção da cura recebida. Eles seguiram seu caminho mesmo após a cura. Não quiseram assumir nenhum compromisso com aquele que cura as doenças. Não quiseram assumir um compromisso com Jesus. Em nossos dias vemos pessoas lotando os templos das igrejas em busca de bênçãos materiais para si, mas não querem compromisso com o Deus da bênção e continuam em seu estado miserável de pecado. Vemos grandes líderes religiosos prometendo aquilo que não podem fazer com o propósito de encher seus templos e enriquecer suas instituições religiosas.
mas não ensina aos frequentadores a assumirem um compromisso sério diante de Deus. Muitos, iludidos com as falsas promessas, vivem procurando bênçãos nesses lugares, mas não conhecem o Deus da bênção. Aquele samaritano voltou dando glórias por ter sido curado e recebeu outra bênção maior que a primeira. Ele recebeu a cura do pecado, recebeu a salvação. E os outros 9? Não se ouviu mais falar deles. Muitos queriam estar próximos de Jesus por causa dos milagres que ele realizava, mas poucos assumiam um compromisso de ser seu discípulo e caminhar com ele até o fim. Que você seja um discípulo comprometido com o Senhor e queira estar junto dele, não por causa de uma bênção passageira, mas por causa da bênção da salvação eterna. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.